Irmãos, abra aí, por favor, em Gênesis capítulo 47. Quem achou de glória a Deus? Glória a Deus. Vou ler por aqui, né? Na verdade, a porção ela começa no versículo 28, mas vamos ler no versículo 27, amém? Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen. Diga assim, lugar de proteção. Não é um significado, né? Mas podemos dar esse significado também. Bem? E nela tomaram possessão e frutificaram, e multiplicaram-se muito. E Jacó viveu, diga, Jacó viveu. Jacó viveu. Vai rir, e viveu. Amém? E Jacó viveu na terra do Egito. Quanto tempo? 17 anos. De sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147. Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e disse-lhe: se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa e usa comigo de beneficência e verdade. Rogo-te que me não enterres no Egito, mas que eu jaza com os meus pais. Por isso me levarás do Egito e me sepultarás na sepultura deles. E ele disse: farei conforme a tua palavra. E disse ele: jura-me. E ele jurou-lhe. Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Pode sentar adorando a Deus, amém? Glória a Deus. Nós estamos em qual porção? Vai rir. Amém? Só por essa aí já sabia ser glória a Deus. Mas amém. Vai chego foi semana passada, é isso? Foi esse não. Semana passada foi Vai Gás. Certo? E aproximou-se, foi isso? Então preste atenção, nós estamos hoje na última porção de Bereshit, amém? Do livro de Gênesis. Nós estamos na porção Vai Rir, que é a preparação do livro de Êxodo, né? O livro de Êxodo em hebraico se chama Shemot. O nome original do livro de Êxodo é Shemot. Amém? Por que Shemot? Shemot é plural. E Shem, que é nome. Shem é nome. Lembra que eu falei assim? Baruch Hashem, bendito o nome. Shem é nome. Shemot é o quê? Nomes. E começa falando o quê? Dos nomes dos filhos de Jacó, de Israel. Amém? Que estão no Egito. Então preste atenção. Você precisa entender essa porção para você entender Êxodo capítulo 1. Amém? Preste atenção que as porções elas são proféticas, elas são estabelecidas dentro de tempos proféticos. E Deus quer falar algo conosco. Eu esqueci até de colocar lá no Instagram. Hoje eu não coloquei o tema, né? E o cartazinho, a fotinha eu não coloquei. Né? Vou ficar certinho no final do que eu vou colocar. Não botei nenhum Shabbat Shalom lá. Então, o que acontece? Essa é a última porção do livro de Gênesis, do Bereshit, no princípio. Antes de iniciar o livro de Êxodo, Shemot, nomes. Anteriormente vimos o reencontro de Israel com o seu filho Jacó, após 22 anos. Sabe o que é isso? Tu ficar 22 anos longe do Mateus? 22 anos longe dos teus filhos, meu bebê, achando que eles estavam mortos. Já foram pensar, Priscila? Quando a gente raciocina isso, a gente entra dentro da história e entende o que Deus quer falar. Jacó ficou enlutado 22 anos pela morte do seu filho José, porque ele achou que seu filho José foi contado uma história para ele. Vocês sabem a história, amém? José, após 22, Israel com seu filho José por 22 anos sem vê-lo,
José leva Israel e toda a sua casa para habitar no Egito, na terra de onde? De Gósen. Pois ainda faltavam 5 anos de período de fome. Jacó entra no Egito com 70 membros da família. Quantas pessoas? Lá em Atos, o copista deu mole. Porque lá está dando 75. Se você ler a história de Jacó, lá em Atos, que eu acho que Estevão vai contar toda a trajetória dos patriarcas, e vai dizer 75. Então estou falando para você a nível de conhecimento. Porque ele entrou com 70, e no original, lá no grego e no hebraico, vai dizer 70. Amém? Estou falando só a nível de conhecimento, porque quando você lê lá, linkar os textos, você não tem confusão aí. Eles estavam com 70 membros da sua família, a terra de Gósen. E eles foram o quê? Fecundos e se multiplicaram. O texto está dizendo que eles foram o quê? Fecundos e multiplicaram. Então, quando eles entraram na terra de Gósen, eles entraram somente com 70 membros, tanto homens quanto mulheres, vai contar aqui. Acontece algo que é muitas vezes exclusivo. Como assim exclusivo? Quase não acontece na Bíblia, contar-se homem e mulher. A Bíblia vai dizer membros da família, não vai dizer só homens. Geralmente a Bíblia conta o quê? Só homens, não conta mulheres e crianças. Só a cabeça, o líder do clã, né? Mas aqui vai contar que entram 70 da família, eles são fecundos, multiplicam. Eles entraram com 70 e eles multiplicaram muito mais. O que é multiplicar? Multiplicar, irmão, é dobrar, é ou não é? Triplicar é 3 vezes mais. São detalhes que você tem que ler na Bíblia. Então, se ele entrou com 70, quantas pessoas já tinha perto de Jacó morrer? 140 pessoas. São esses detalhes que o judeu vê e a gente não vê. Aí o que tem a ver isso? Você vai descobrir muitas coisas. Em 17 anos eles dobraram a quantidade de membros da família. Você está entendendo? Então, a Bíblia diz que Jacó viveu no Egito por 17 anos e morreu com 147 anos, depois de ter feito José jurar que não enterraria no Egito, e sim na sua terra, a terra de Israel. Amém? Então, só não parece que eu sei que não vai dar tempo de falar sobre isso, então vou só explicar para vocês. Existe uma palavra chamada Olam Rabá. Olam é mundo, Rabá é eternidade. Então essa questão de pensamento de eternidade e de ressurreição, isso não começou no Novo Testamento. Isso já tinha no meio dos patriarcas, do povo que caminhava com o Senhor. Você está entendendo? Estou falando para vocês que isso não é um contexto do Novo Testamento, isso é um contexto judaico. Você está entendendo? Por que Jacó? Porque Jacó fala, eu sei que não vai dar tempo, então já vou adiantar aqui. Por que Jacó faz José realizar um juramento com ele na coxa, na sua intimidade, para voltar para a terra? Porque olha só, existe algo escatológico aqui, existe algo aqui profundo, porque o Egito representa o mundo. Nós estamos no mundo, nós vamos morrer aqui, mas nós não vamos permanecer aqui. Porque nós seremos levados para onde? O Olam Rabá, o mundo vindouro. Que a terra de Israel representa esse mundo vindouro. O reino de Deus. Entende isso? A Bíblia se repete. Quando você vê a Bíblia desde Gênesis, você tem que linkar lá em Apocalipse. Você está entendendo? É claro que existem coisas literais e coisas que vão acontecer onde? No Espírito. Está entendendo? Então nós vamos morrer, se Jesus vir antes, nós vamos morrer nesse mundo, porque nós habitamos aqui no mundo, mas nós não somos nesse lugar. Então nós seremos levados para onde? Para o Olam Rabá, o mundo vindouro. E nós vamos encontrar com quem lá? Com Yeshua, a destra do Pai.
Nós estávamos pensando, né, pastora, e a gente crê, sem sombra de dúvida, porque a Bíblia nos dá vários amparos para isso, que a gente não vai conseguir ver a face de Deus. Até você morto, você lá em Cristo, lá em cima, você não vai conseguir ver a face dele pessoalmente. Você vai ver, né, a luz do Senhor, como o apóstolo João viu. O apóstolo João não viu? Porque quando você olha para Jesus, você já está olhando para a face do Pai. Entende isso? Você vai ver Jesus assentado à destra do Pai. Você vai continuar vendo Jesus, porque ele é a imagem e semelhança do Deus Altíssimo, do Deus invisível. Amém? Ele habita na luz do que é inacessível. Você já olhou para o sol? É inacessível ficar olhando para o sol. Como é que fica a tua vista? Tu fica cego. Agora, vem isso aí. Não tem como multiplicar, né, irmão? Não tem nem como multiplicar. Se o branco, olha só, eu já vou levar aí. Se o branco do Senhor não existe na terra, imagina a luz dele. Como assim, pastor? A Bíblia vai dizer que a veste do Senhor é mais branca do que o quê? A neve. Já viu coisa mais branca do que a neve? Não existe. Antigamente os copistas na África colocavam assim, ó. E as vestes do Senhor é mais alvo do que a polpa do corpo branco. Porque não existia coisa mais branca. Você está entendendo? Você lembra que eu entrei nessa via aqui, mas não sabe todas as coisas, amém? Glória a Deus. Antes, vamos lá. Só na introdução, hein? Antes da sua morte, Jacó abençoou os filhos de José e todos os seus filhos com bênçãos específicas dentro de uma missão específica. Entende? E cada um deles teriam, a partir disso, nasce o quê? As 12 tribos. Amém? Deus, ele vai te abençoar dentro da sua missão. Porque bênção é brahá, livre para crescer. Você está autorizado para prosperar. Então, quando Deus te abençoa, é porque Ele também tem uma missão para realizar através de você. Entende isso? Se Deus está te abençoando em alguma parte, é porque Deus, Ele quer o quê? Você cresça e revele o nome dEle. Porque Israel foi chamado para revelar Deus. Sempre foi assim. Israel teve seus vacilos, mas o Senhor sempre levantou a nação de Israel para ser modelo para as outras nações. É ou não é? Entende isso? Sempre foi isso. Então Deus te abençoou para ser modelo dentro daquela área. Se Deus te abençoar financeiramente, é porque Deus quer que você seja modelo. E para ser modelo não pode ter ídolo. Pegou? O Senhor começou a abençoar o povo de Israel. O que aconteceu? O povo começou a levantar ídolo, aí perdeu a bênção. Não foram mais modelos, se tornaram igual ao povo do mundo, da terra. Entende? Então preste atenção. Está falando aqui em parte. Eu quero que você preste atenção. Pega a sua Bíblia, abra a Bíblia, você está junto comigo aqui. Abra a Bíblia para estar junto. Abre aí. Hoje nós não mais de cima, né? Então não tem como você acompanhar se você não ler a Bíblia. Olha só, ele vai dar uma ênfase. Ele vai dar uma ênfase ao quê? Que Jacó entra no Egito. E quanto tempo ele vive no Egito? Se ele morre com 147, ele entra com quantos anos? 130. Ele vive 17 anos, ele morre com 147. Existe uma ênfase nos 17 anos que Jacó viveu no Egito, pois nos seus últimos anos Jacó viveu em plenitude, diferente dos 22 anos de luto, por achar que José, seu filho, tinha morrido. Jacó, nos seus últimos anos, vive em paz na presença de todos os seus filhos e netos, sendo muitos nascidos no Egito. Então essa ênfase no 17
ele está dando uma ênfase que Jacó alcançou a plenitude daquilo que o Senhor prometeu para Jacó. Você está entendendo o que eu estou falando? Você precisa ler a Bíblia com as entrelinhas. Jacó, ele vai viver uma abundância que ele não vivia há muito tempo. Na verdade, vai viver essa abundância verdadeira só no próximo ao término da vida, que é 17 anos. Ele está sendo pleno naquilo que Deus prometeu para ele. Por quê? Porque ser abençoado é ter filhos, é ter netos. A Bíblia vai dizer que os filhos são herança, né? Flecha na mão do valente. A alegria de um pai é ter filhos, a alegria de um pastor é ter ovelhas, a alegria de um discipulador é ter o quê? Discípulos. E ele estava sem filho, e ele estava lutado 22 anos no Gutenberg. Só que dentro daqueles 17 anos, o Senhor vai restituir o tempo que foi perdido por causa do luto. Você está entendendo? O que eu aprendo aqui? Deus sempre nos dá abundância de alegria para recompensar o tempo da tristeza. Entenda que o tempo da tua tristeza não será maior do que o tempo da recompensa de Deus. Jacó ficou 22 anos enlutado por causa da morte do seu filho José. Mas quando ele tem um encontro com José, o Senhor vai fazer Jacó viver em plenitude, porque ele não vê só José, ele vê os filhos de José, ele vê os filhos dele na presença, ele vê os netos dele, a família dele é fecunda e multiplica. Porque a tua tristeza nunca vai ser maior do que a alegria que Deus vai te dar. Pega isso, esse segredo aqui. Deus sempre nos dá abundância de alegria para recompensar o tempo da tristeza. Isso aqui é uma revelação do Gutenberg. O Eterno nos recompensa com força. Presta atenção. O Eterno nos recompensa com força para nós vivermos a promessa que Ele nos fez. Como assim, pastor? Vamos ver. Abra aí, Isaías 40. Adabacalabassai. Deus sempre nos dá abundância de alegria para recompensar o tempo da tristeza. O Eterno nos dá recompensa com força para vivermos com abundância as promessas que Ele nos fez. Você vai ter força para viver com abundância a promessa que Deus te fez. Amém. E fez para a tua casa. Sabe o que é isso? José não ficou preso? Quanto tempo José ficou nesse processo de provação, sendo levado de um lado para o outro? 13 anos, mais ou menos, 12, 13 anos, é isso? Onde eu faço a pergunta: o tempo que José começou a viver não era muito mais abundante do que o tempo de prisões? Então, existem prisões que você está vivendo hoje, que você fala, nunca vou ser livre. Sempre parece que vai ser muito maior do que o tempo que Deus vai te liberar. Só que o tempo da abundância e da plenitude de Deus é muito grande. A abundância é você não comportar. A abundância é você não comportar. Você não tem como comportar. Porque o que Deus não está por medida. Quando chega o tempo do cumprimento. Está entendendo, André? Não vai, está vendo aqui a linha do copo, o limite? Não vai ser aqui. Vai derramar. Pegou? Pega essa chave aí e abre essa Isaías 40, versículo 28 ao 31. Não sabeis, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento, dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças,
e subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Deus, ainda que demore, ainda que seja velho aos teus olhos, Deus, Ele vai te dar força para você viver a promessa que Ele te fez. É ou não é? Mesmo que demore as promessas do Senhor, quando chega o tempo do cumprimento, Ele nos dá força e vigor para vivermos a promessa de Deus. Entende? Romanos capítulo 4, versículo 20 e 21 vai dizer: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que Ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Quem está falando aqui? Está falando sobre quem aqui? Sobre Abraão. Ainda que o seu corpo tivesse mortificado por causa da velhice, ele continuou tendo o quê? Esperança. E ele sabia que Deus, Priscila, ia fortalecer ele, ia dar vigor para ele viver com abundância a promessa. O Senhor apareceu para Sara, o Senhor apareceu para Abraão, já estava velho, 99 anos, é isso mesmo. Ele fala: no ano seguinte, tu estarás amamentando uma criança. Aí Sara fala lá dentro: será que uma mulher velha pode gerar? Meu marido, né? Está velho, não dá mais, né, irmão? Eu já peguei esse costume de mulher. Pode dois velhos gerar? Tá para velho, mas tem que trabalhar, irmão. Quem pensa que Deus libera, mas você tem que fazer a tua parte. Se tiver que se relacionar sexualmente, Deus também. E Deus cumpriu a promessa. Cumpriu ou não? Tem como um velhinho de 99 anos, uma velhinha de 95 ter uma coisa? Ter filho? Tem condições de carregar uma criança? Sabe o que é isso? Um ventre velho gerar uma criança nova? É impossível. Sabe o que é uma idosa amamentar uma criança recém-nascida? Alabacalabassai. O Senhor falou para Sara: Sara, tu vai amamentar, Sara. Tudo que Deus faz na nossa vida, Anderson, na verdade é fora da nossa condição. Tudo que Ele vai fazer, não vai fazer nada desse jeito que tu imaginou. Vai ser tudo fora da tua condição. Jesus, a gente monta o nosso castelo de areia, eu dou um exemplo da nossa pequena fortaleza. A gente monta o nosso castelo de areia, né? Aí Ele manda o garotinho da linha bicuda. O garotinho na praia vem do olhar bicuda. Tu tá um tempão montando o castelo, do teu jeito. Ele vem, pum, toma, leva. A bola bate. Você está entendendo? É assim que Deus faz. Deus envia o garotinho dele. Sabe quem é o garotinho dele? Jesus. Ele envia o seu garotinho e ele dá uma bicuda. Olha pra cá, deixa uma mão lá. Ó, ele dá uma bicuda e derruba o teu castelo. Porque você não vai ser realizado. O que Deus te prometeu não vai ser do teu jeito. Vai ser no formato do céu, não no formato da terra. Porque se fosse no formato da terra, você conseguiria fazer. Entende? O que vai ser feito, você não pode fazer. Glória a Deus por isso. Porque quando vier, vai ser perfeito. Porque tudo aquilo que nós podemos fazer é imperfeito. Você está entendendo? Ele disse certamente: tornarei a ti por esse tempo da vida. Eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara a porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos, adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois riu-se Sara consigo dizendo: terei ainda deleite
deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu Senhor já velho. E disse o Senhor a Abraão: por que seguiu Sara? Aí vem a gente rir, né? Aí vem a gente rir, que não pode acontecer. Não ri não, chora de alegria, porque não vai ser do teu jeito. Aleluia por isso. For do teu jeito vai dar tudo errado. Preste atenção, existe aqui um segredo muito forte nessa ênfase que o Senhor está fazendo através de Moisés. Você sabe que Moisés escreveu, né? A Torá. Então preste atenção. Os 17 anos que Jacó, presta nisso, os 17 anos que Jacó viveu no Egito, cuidado por José, porque José cuidou do seu pai, certo ou não? A família de Jacó e sua família estavam na terra de Gósen, José estava na capital, mas José supria todas as necessidades de Israel e sua família. 17 anos que Jacó viveu no Egito, cuidado por José, foram os mesmos números de anos que Jacó cuidou de José na terra de Canaã. É ou não é? 17 anos ele viveu no Egito, 17 anos José permaneceu com o pai, onde o pai cuidou dele. É ou não é? José tinha 17 anos quando foi vendido por seus irmãos. A quem? Os mairitas, não é isso? E José só foi abençoado por seu pai quando cuidou dele. José só foi abençoado quando ele cuidou do seu pai. Olha o que Deus está falando com a gente aqui. 17 anos Jacó vive no Egito sendo cuidado por quem? Pelo seu filho, que é o mesmo número de anos que ele cuidou do seu filho. Olha só que interessante. José cuida do filho, o filho não cuida de José. Olha que profundo. O que é isso, pastor? José tinha 17, ele só recebeu a bênção do crescimento quando ele cuidou de quem? Do seu pai. Amém? José prosperou muito, seus dias foram longos e seus filhos multiplicaram. O que eu quero dizer com isso? Esse número aqui está nos apontando para a honra de pai e mãe, é ou não é? A honra de pai e mãe nos faz crescer em todas as áreas de nossas vidas. Todas as áreas de nossas vidas, quando nós honramos pai e mãe, nós crescemos. Existem pessoas que estão travadas espiritualmente pela quebra. Qual o mandamento? Qual o mandamento? Ele é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Mas a segunda tá. Ele é o quinto mandamento. Êxodo capítulo 20. Honra teu pai e tua mãe para o quê? O apóstolo Paulo, quando ele está falando disso, ele não está anulando. Ele ainda vai ampliar mais lá para a igreja de Efésios, para que te vá bem e seja o quê? Os teus dias longos. É ou não é? Então a honra de pai e mãe nos faz crescer em todas as áreas de nossas vidas. Existem pessoas que estão travadas, estão em cativeiros pela quebra do quinto mandamento. Você entende isso? Levítico capítulo 19 vai dizer: Kadoshim, sede santos, como eu sou santo. Aí ele vai falar sobre o amor ao próximo, e ele vai falar sobre a honra de pai e mãe. Porque quando você honra em pai e mãe, você está sendo santificado para Deus. Entende isso? Como assim, pastor? Porque o pai e mãe dentro de casa representa a própria presença de Deus. Então quando você quebra o quinto mandamento contra pai e mãe, você está atacando a própria identidade de Yeshua. Porque ele é a identidade do pai. Porque ele é pai. Desde o primórdio, o Senhor sempre quis se apresentar como pai. Mas ele só se apresentou como pai quando Yeshua veio.
Porque o filho, ele reflete o pai que tem. Ninguém consegue conhecer o pai, chegar ao pai, se não vier o primeiro ao filho primeiro. Então você só vai conhecer o pai quando você se posicionar como filho. Você só vai conhecer Deus como pai. Você só vai se relacionar com Deus como pai quando você honrar o 5º mandamento. José honrou seu pai. Alabacalabraçado. Você está entendendo? O pai é a referência. O pai, ele representa como se fosse o próprio Deus dentro de casa. Entende? Deus deu a missão para os pais. Fazer o quê? Conduzir os filhos para onde? Para o Senhor. Preparar os filhos para quem? Para Deus. O Senhor. Como? Ensinando, incutindo o quê? A Torá. O pai vive a Torá. O pai vive a palavra. E a palavra exemplificada gera no filho um amante do Senhor. Discípulo. Entende isso? Está entendendo o que estou pensando falar? Então isso quando a gente cativeira por quebra esse mandamento. Você está entendendo? O número 17 tem ligação com o tempo de governo. Sabe, não tem isso, irmão, que é muito longo. Pega o que dá para pegar. O número 17, Priscila, ele representa o número de governo. Representa o tempo, né? Um tempo. Eu vou ter que esqueci de botar um tempo. O número 17 tem a ligação com um tempo de governo, André. Entende isso, André? Você lembra dos reis que viveram com 17 anos de governo? Davi viveu 40 anos, certo? Mas ele foi apresentado em quantos anos? 17 anos. Apresentado em público. Porque na verdade o governo de Davi não começa quando ele está no palácio. O governo de Davi começa quando ele está lá nas malhadas. Quando ele vai derrubar o gigante, que Deus apresenta a ele. Isso é um tempo de governo. Porque só quem carrega o governo de Deus pode derrubar gigante. Entende isso? 17 ele representa um tempo de governo. 2 Reis, capítulo 13, versículo 1, vai dizer assim, ó: no ano 23 de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel em Samaria, e reinou o quê? 17 anos. É um tempo de governo. Não que é outro tempo, não é um tempo de governo. 1 Reis, capítulo 14, versículo 21. E Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá. De 41 anos de idade era Roboão quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém, na cidade que o Senhor alegrara de todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome. E era o nome de sua mãe Naamá, Amonita. Então, o número 17 aqui representa um tempo de governo. Entende isso? Pastor, onde o senhor quer chegar com isso? A paternidade, preste atenção, José foi honrado pelo seu pai, 17 anos, certo? Não tem nada assim comigo, estou voltando para vocês entenderem. E por 17 anos, José honrou o quê? O seu pai. Tempo. E esse tempo que ele honrou o pai, Deus libera um tempo de governo sobre José e sua casa. Pegou? A paternidade abre portas para um tempo de governo espiritual. Ele libera o ventre espiritual, pois só tem autoridade para falar sobre filho quem se posiciona como tal. José era filho. E quem é filho, ele consegue gerar filho também. Entende? Eu não preciso ser pai para gerar filho. Eu tenho que aprender a ser o quê? Filho.
ele só proliferou, ele só foi fecundo verdadeiramente. A raiz de Davi, a raiz de José, a casa de José, só prosperou, cresceu em números quando ele aprendeu a honrar quem? O pai. Existe um tempo de governo que Deus quer liberar, mas só libera quando você honra a autoridade sobre a tua vida, que é o seu pai e sua mãe. Entende? A paternidade abre para um tempo de governo espiritual. Existem muitos filhos que estão travados. Você sabe disso? Porque eles não honram pai e mãe. Então, sobre o cativeiro, tudo que eles põem a mão, eles não conseguem prosperar, não conseguem crescer, não conseguem romper, não conseguem por causa da desonra de pai e de mãe. Porque o pai prepara o filho para onde? Para o seu destino. E Jacó não preparou José? Preparou ou não preparou? Tu acha que José ia conseguir passar todo aquele processo de quase 13 anos, amém? Sendo escravo dos outros, para 2 anos de masmorra, se o pai Jacó não apresentasse Deus para José? Então o pai prepara o filho. Então, quando o filho não se posiciona para ser cuidado pelo pai, honra a paternidade do pai, o tempo com o pai, a sua vida fica travada em todas as áreas. Meu Deus. Eu conheço filhos que é uma potência, mas tudo que ele põe a mão começa e não termina. Pode dar uma glória a Deus? Deus está falando, tá? Por quê? Por causa da desonra de pai e de mãe. O teu pai e tua mãe pode ser a pessoa mais difícil do mundo, mas é teu pai e tua. Aleluia. Meu pai gosta de conversar. Chega e fala. Ele é apaixonado por mim. Ele fala. É ou não, mãe? Fala. Deixa ele falar. Aí a mãe fala assim: eu sou. Para com isso, cara. Fica quieto. Fala pra caramba. Eu falei: deixa ele falar. Ele fala. Tem pai que é chato. A maioria dos pais são chatos. Na verdade, a maioria dos pais são chatos. É verdade. Você já viu o remédio gostoso ser bom? O pai e a mãe é aquele que carrega o remédio ruim. Vai embora. Está curado. A febre já vai embora. É ou não é? Eu lembro que minha mãe é parente, né? Aí é meio índio, né? É meio índio. Aí tinha um remédio lá do Pará. Esqueci, vou lembrar. Que é um óleo na árvore. Aí quando eu ficava a garganta inflamada, minha mãe metia o dedo assim, ó. É óleo de copaíba. Hoje todo mundo ouve falar da copaíba. Antigamente, né? Minha mãe colocava na minha garganta, quando nem. Aí minha mãe metia o dedo. Lá dentro da garganta. No outro dia eu tava bonzinho, bicho ruim. Remédio ruim. Vai ficar bom. Aquilo que fala que é chato. Hã? Já tem dele aí pra chegar? Não, tem, só tem quando é cheio de dia. Minha mãe é cheia de negócio. A mãe tem uma xaropada lá que ela inventa lá, filho. Qual carlito, um monte de negócio, vai. Índio, né, irmão? Índio. Então, o pai ele é chato, mas é a chatice do pai que cura. É a chatice do pai que nos vai levar para a intimidade com o Senhor. Você sabia que um filho que rejeita a paternidade, ele nunca consegue ser íntimo de Deus? Porque Deus é pai. Vocês entendem o que Deus está falando? Ele está falando comigo, irmão. Estou entendendo que Deus está mandando ir lá. Meu pai. Pai. Está chegando. Você está entendendo? Se você tem pai ainda, vá lá. Porque pede a bênção dele. Desde criança você pediu o quê? Bença pai, bença mãe. Você não precisa pedir seu telefone também. Então. Mas aí ficou certinho, doutrinado, domesticado. Né? Bença mãe, bença pai. Falar, pedir a bênção umas 15 vezes no dia. Ia lá na rua e voltava. Mãe, benção. Mãe, pai, benção. Pai, Deus abençoe. Deus benção. Então você sabe o que é um pai falar Deus te abençoe? Tu entende o peso disso? Foi o que Jacó falou para José. É ou não é? Foi o que Davi falou para Salomão. É ou não é, irmão? Foi o que Abraão falou para Isaac. Isaac falou para Jacó. Jacó falou para os seus filhos. Os filhos dos seus filhos falaram uma palavra.
Deus te abençoe. Eu tive que arrancar o Deus te abençoe do álbum. Nossa, Adriana Cordeiro. Olha a hora aí. Hora de trabalhar. Eu tive que arrancar o Deus te abençoe do álbum. Isso eu não te abençoar. Falei que isso não vai prosperar. Tu lembra disso, né? Lá na cozinha? Lá em cima? Foi pro noivado. Falou, Deus te abençoe. Falou. Tá bom, Deus abençoe. Mas onde é que o pai fala Deus abençoe com raiva? Tu tem que arrancar a bênção dele. Carol vai casar. Não sei quando, né? Mas a gente profetiza que esse ano é o ano da preparação, que o varão vai chegar. Né? Não, André fica que já está ali. Vai liberar, André? Amém. Glória a Deus. Mas o varão tem que falar, o varão tem que arrancar o Deus abençoe do pai da Carol. Senão nada vai prosperar na vida da Carol. Nada vai prosperar na vida do como casal. Tem que liberar. E lá, né? Acho que lá a terra é estreita. Olha, meu irmão. Olha essa batida que vai passar. Lá o pai lá já é bravo. Mas vai passando aqui. Vem aqui dentro. Olha o André. Vem aqui os pastores. O cara tem que ser macho, crente. Então, uma palavra, Deus te abençoe. A palavra Deus te abençoe é algo sobrenatural. A paternidade abre porta para um tempo de governo e libera ventres espirituais. Pois só tem autoridade para falar sobre filho quem se posiciona como tal. Então você só pode falar para alguém sobre filho quando você se posiciona como tal. Você está entendendo? Falta 10 minutos. Glória a Deus, só do lado, hein? Falei pra caramba. Mas eu tenho um negócio aqui para lembrar você. Olha só. O número 17 hebraico, se você quiser anotar o nome aí, a Priscila está anotando tudo, anota aí. Aser Sheva. E-S-E-R, Eser Sheva. S-H-E-V-A. Você está falando 17 em hebraico. Amém? A palavra Eser significa 10. 10. Sheva significa 7. O número da abundância e da plenitude, qual é o número? 7. Por isso que o Senhor, aqui vai entrar uma midrash aqui, referente ao Shabat. Por isso que o Senhor já estava tudo pronto. A terra estava tudo pronto, o homem estava feito. O que faltava ainda? De obra. Se a obra estava praticamente pronta. Se a obra estava pronta. Faltava o descanso. Por isso que no sétimo dia ele quê? Descansou. Porque você só tem abundância e plenitude quando você descansa. Por isso o Shabat, você não pode estar aqui como um ritual de culto. Você tem que fazer o Shabat. Você só vai ter abundância espiritual. Aqui eu vou entrar numa situação aqui, não é falar nada disso, mas Deus está mandando falar. Quem tem o Shabat, ele tem uma visão mais profunda de quem é Jesus. Porque Jesus veio para fazer o quê? Dar descanso para a nossa alma. Você pode estar fazendo tudo. A obra pode estar, porque tem gente que está na obra, está fazendo tudo direitinho, está construindo lá, está botando vegetais, botando as boizinhas na terra, né? Fazendo o homenzinho do jeito que ele gosta, a mulher do jeito que gosta. Mas se você não tiver descanso, todo esse trabalho não serve para nada. O que adianta você trabalhar loucamente e você não descansar? O descanso que ele está falando, Shabat aqui, que ele está falando, ele observou a sua obra. Ele foi ver a recompensa daquilo que ele construiu. Então o Shabat fala sobre plenitude. Fala sobre ser o quê? Abundância. As igrejas vão para o inferno porque não fazem o Shabat? Não vai para o inferno. O Shabat não salva, mas te leva para o Salvador. É uma revelação profunda. Tem gente que só dá dízimo. Tem uma bênção no dízimo, não tem uma bênção no dízimo? A Bíblia diz que no Shabat o Senhor abençoou aquele dia. Princípio. Toda a ordenança de Deus tem
bênção. Pegou? A oferta tem uma bênção ou não? Quem não oferta vai ser abençoado? Não, não vai. Naquela parte, naquele princípio, não vai, porque não está cumprindo aquele princípio. E toda ordenança que você obedece, mandamento, Deus ele vai se revelar naquele mandamento, entende isso? Seguir, conhecer a Deus e o quê? Prosseguir. Então existe uma bênção específica no Shabat, aonde Deus prospera os teus negócios, Deus prospera o quê? A sua casa. Tem muitos judeus, eles não creem em Jesus, a maioria, mas ele cumpre a ordenança do Shabat, que não é para judeu, é para o homem. Você falou, vai dizer, o Shabat não é para Deus, é para o homem. Jesus fala sobre isso. É um presente de Deus para o homem. Você só vai ter plenitude nos teus negócios, só vai ter plenitude na tua casa quando você aprender a descansar. Eu vou falar uma coisa com vocês aqui. Eu vou fechar a porta uma sexta-feira aqui. E você vai fazer o Shabat na sua casa, com a sua família, para você conhecer o que é Shabat. Ah, mas o culto? Não, a gente é muito culteiro. É a mente romana, não é a mente romana? A mente romana é assim. Você acha que Deus não vai responder se você estiver sentado à mesa com a tua família, ensinando sobre o dono do Shabat, a revelação de Jesus? Você sabia que no Shabat Jesus se senta à mesa para comer com a gente? Todo dia você vê Jesus. Todo dia na viração do dia, Deus se apresentava lá. Mas sem sombra de dúvida, eu creio que o Senhor permanecia o dia todo no dia de Shabat com Adão e Eva. Porque é mandamento do Senhor você separar aquele dia. Você está entendendo o que está sendo falado? A igreja de Atos, ela não cultuava no domingo, como ensinava vocês. Cultuava quando? Cultuava no Shabat. Que no caso do nosso calendário, né, romano, é sexta passada. E que horas começava e aonde começava o Shabat? Aonde era realizado o Shabat? Nas casas, às sextas-feiras. Lembra do IMUV? A primeira estrela. A primeira estrela do IMUV era às sextas-feiras. Sabia disso? Que o Shabat se abre em casa? O Shabat se abre em casa. Tem o pão, pensei você já, que é para fazer o kiddush, o suco de uva, amém? Tem as orações proféticas e compartilhe-se a palavra. Chama-se vizinhos. Shabat fala sobre plenitude, alegria no espírito, abundância. Entende isso? Vou fechar sexta-feira aqui. Vou falar assim, vai ser assim, ó. Essa sexta-feira não vai ter culto na base. Você vai com sua família fazer o Shabat na sua casa, me manda foto. Vai estar tudo conectado. Vou fazer para ver só. Pode esperar. Vou fazer. E um dia eu vou fazer lá na casa da avó. Todo mundo faz Shabat na sua casa, avó. Glória a Deus. O pau vai quebrar lá para Satanás. Fogo vai pegar. Você sabia que sexta-feira o Shabat é aberto sexta-feira numa casa? Depois vai para mim. Né? Depois vai para mim. Vai, nós vamos andar em nome de Jesus. Vamos andar. Ensinar vocês. Vamos na Praça Ceia. Porque Shabat, tradição, Shabat é muito mais do que um culto numa congregação. Shabat é o Senhor, que você chama Ele para sentar à mesa com você e você descansa na presença dEle. Você está entendendo o que Ele está falando? Olha só, está falando do número 17, olha onde eu fui. Plenitude. Porque tem tudo a ver pai e mãe com o filho, número 17, que é o 17, que é a plenitude. Chamar a presença para dentro da tua casa. Ensina o teu filho no caminho do Senhor, assentado à mesa, no dia de Shabat. Estou à porta e bato. Tu acha que esse versículo, o apóstolo, ele vai inventar? A pastora sabe explicar melhor qual o significado disso, a porta e bato? É que eles têm uma tradição que todo o Shabat, se tem 10 membros da família,
eles deixam 11 lugares à mesa. Um lugar fica vago, porque eles acreditam que o Messias ele se revelaria no Shabat. Aí eles ficam, é uma tradição. Tem que a criança eles porta. ficam esperava-se, né, que o Messias batesse a porta e entrasse no dia de Shabat. Aí quando Jesus fala, eis que estou à porta e bato, ele não fala isso aleatório. Ele está dizendo, eu sou o Messias que vocês esperam no Shabat. Forte, né? Eles estão esperando, né? A gente não espera mais. Deixa eu pra gente. Mas quando você entra no Shabat com sua família, você está abrindo a porta e Jesus senta à mesa com a gente. Ele bate. Ele está batendo. Lembra do The Chosen? The Chosen tem. The Chosen mostra. Ele é Maria. Ela fica, eles ficam todos assustados. Ai, Jesus veio. Eles deixam a cadeira que eles falam que é a cadeira de Elias, né? Jesus tem vaga na tua mesa? Ora, malabá. Você tem vaga para tantas coisas, você tem vaga para o teu trabalho, você tem vaga para o compromisso, tem vaga para isso, vaga para tudo, menos sua presença, Senhor. Jesus quer entrar na tua casa. Jesus quer sentar na tua mesa. Ele quer comer contigo aquilo que ele é o pão da vida. Oh, Senhor, faz nosso amigo. Ele quer beber daquilo que ele é. Que ele é o quê? Ele é o vinho. Ele é a videira verdadeira, o vinho. Ele é a tua alegria. Nós vamos fazer um Shabat. Tem muita coisa para conversar com os irmãos. Que eu vou ter que devagar, senão eu vou ficar assustado. Mas Deus fala no corpo, eu sei que Deus está comunicando coisa ao coração de vocês. Quanto mais a gente busca diante de Deus, mais o Senhor nos prova na palavra que Ele nos dá. Porque a palavra que tu carrega no teu bem é aquela parte que não vai. E essa semana a gente tem que várias vezes já colocar o negócio lá. Eu vou mudar o nome dessa igreja. Não vai continuar Beit. Vai ser Ministério Beit. Não vai ser apostólico não. Vamos ser apostólicos, continuar sendo apostólico. Criando 5 ministérios. Mas desde o momento que você coloca apostólico, você faz uma segregação de ministérios. Você quer distinguir. Você quer a diferença, está entendendo, André? O Senhor me deu uma palavra há 4 anos atrás. Estou eu derrubando todas as visões denominacionais da igreja para conduzir a igreja para a igreja apostólica de Atos. O Senhor, não é que a igreja vai ver sem placa. Nós temos que ter placa para ser organizado. Mas nós temos que tirar todo tipo de divisão do corpo. Ser apostólico é voltar para o original. Porque a igreja de Cristo ela é o quê? Apostólica. A igreja de Atos era uma coisa normal. Não era um rótulo denominacional. Entendeu, Guilherme? E a gente não vai ter mais esse apostólico. Toda vez que eu vou colocar um estatuto, aí Deus, tem outra coisa aí. Tem outra coisa. Aí eu mandei e-mail pedi o e-mail do contador. Aí essa semana Deus falou comigo, tira o apostólico e põe Ministério Beit. Você não continua sendo apostólico, a igreja é apostólica. Mas tirar esse nome para não ter segregação do povo. Entendeu, André? Vocês estão entendendo? Testifica no espírito de vocês? Vocês precisam entender o que Deus está entregando para essa igreja. Senão o tempo vai passar e você vai ficar atrasado. Você precisa entender as festas. Você precisa entender as palavras proféticas. Mas pastor, eu vim ensinado de falar uma coisa. Muitas coisas eu aprendi, muitas coisas. Quem me ensinou enganado. Como eu já ensinei muitas coisas enganado. Mas ele é que é pior que ele que permanece no erro. Viu? Tá? Quem erra várias vezes. Entende isso? Não é vergonha mudar. Nós vamos fazer pensão nisso. Nós vamos fazer um Shabat na casa. Eu tratei com a pastora que toda sexta-feira, 18 horas, eu vou estar sentado na minha mesa. A gente vai jantar junto. E eu vou fazer a oração do Shabat. E eu vou ensinar a porção para ela.
gente vai orar junto, vai começar na minha casa. Quando for 7 horas, eu estou aqui embaixo orando com vocês, porque nós temos um culto aqui. Mas prepare que possa ser que Deus esteja mandando a gente colocar o Shabat em vez dentro das casas, sextas-feiras. Amém. Vocês dizem amém? Testifica o coração de vocês? Testifica já, comadre. Nós vamos unir as forças. Vamos fazer lá na rota. Porque lá é o epicentro do avivamento que Deus vai começar a fazer dentro das casas. Sabe o que é isso, ó? Deus está fazendo a tua casa de um ventre espiritual. E Deus vai gerar muitos filhos daquele lugar. Muitas casas serão abençoadas, assim como a tua casa tem sido abençoada. Você pode adorar o Senhor? O Espírito de Deus está aqui. O Senhor do Shabat está aqui. O nome dele se chama Jesus. Não ia falar nada disso, estou falando porque o Espírito está mandando eu falar. Vocês vão vir descansados no sábado pela manhã aqui. E vão passar o dia todo aqui. E a gente vai fazer rápida lá. Sabe o que é rápida lá? Sabe, né? Fechamento do Shabat. Depois que eu consigo, é muito bom. Então prestem atenção, a plenitude que José viveu foi quando ele honrou o pai dele, dentro de 17 anos. Eu nem entrei no ele viveu, né? Não vai dar tempo de falar do ele. Só eu toco só. Vamos ficar de pé que eu quero orar com você.